Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula desse curso. Nós já estamos aí na última aula do módulo 3. Depois teremos o nosso encontro ao vivo, onde você vai tirar dúvidas e se aprofundar ainda mais nesse tema que eu adoro falar, que é sobre a diferença de gêneros. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os conflitos, né, dessa diferença de gêneros. E como que é esses conflitos no dia a dia? Quais são essas diferenças e o que causa esses conflitos no seu dia a dia? E você vai aprender um pouquinho mais aqui e a gente vai se aprofundando cada vez mais neste assunto, que quanto mais consciência você tem sobre, mais você consegue aprender a lidar com as divergências no seu dia a dia. Espero que todo esse conteúdo esteja fazendo sentido para você. Se você quiser colocar algum comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em saber o seu feedback. Ou então, se você quiser mandar o seu feedback lá no grupo ou no número do suporte no particular, pode mandar, que vou ter o prazer de receber o seu feedback, de entender um pouquinho mais. Se você tiver alguma dúvida, quiser que eu faça alguma aula complementar sobre esse assunto, quiser dar suas sugestões também, pode mandar lá, eu ficarei grata em receber a sua sugestão e te responder aqui, tá bom? Então vamos lá ao nosso tema da aula de hoje, que é sobre esses conflitos, né? E a gente vai entender um pouquinho mais. Então, nessa primeira tabela aqui da coluna vai ser os fatores que são divergentes, né? E a gente vai falar nesse primeiro ponto aqui sobre valores, e aqui a tendência masculina e a tendência feminina, tá? Então, aqui, valores. O que é valores? Valores é aquilo que você mais valoriza na vida. Então, aqui eu vou falar de valores num parâmetro geral, né? Da tendência masculina e da tendência feminina. Então, para o homem, no geral, um geralzão, né? Os homens, eles valorizam mais a autoconfiança, né? Eles valorizam independência, realização e sucesso em todas as áreas da vida. Então, para o homem, a autoconfiança é algo muito importante. Então, para eles, é mais importante a autoconfiança, se sentir bem-sucedido. Já a mulher é o compartilhamento. A mulher, ela valoriza o compartilhamento, cuidar do outro, interpretar, né, os relacionamentos aí entre si. Então, para a mulher é mais importante essa questão do relacionamento. Já o homem é se sentir bem-sucedido. Então, como a gente já viu na aula anterior, para a mulher, como ela é mais sentimental, então para ela o relacionamento, na maioria das vezes, na maioria dos casos, o relacionamento é mais importante, é uma prioridade na vida dela, mais do que as outras coisas. Já para o homem, não. Para o homem, mais ele se sentir bem-sucedido. É isso que ele prioriza, sabe? Ele se sentir bem-sucedido. Lembra do exemplo que eu dei na aula anterior? Que para o homem, ele sente prazer em falar assim: eu faço a minha mulher feliz. E aí entra aqui nesse ponto da autoconfiança, porque quando ele fala eu faço a minha mulher feliz, ele está sentindo autoconfiança, o confiante, e ele entende que é ele que faz a mulher feliz. Já para a mulher, ela vai, o meu marido me faz feliz. Então vocês conseguem entender aqui a diferença? Que para o homem ele valoriza muito mais essa questão dele se sentir autoconfiança, de como se ele estivesse no controle, sabe? Então, para o homem, ele se sentir no controle eleva o ego dele, faz com que ele se sinta mais autoconfiante dentro da relação. E a mulher, quando ela se sente cuidada, protegida, quando ela sabe que tem alguém ali que provê, que é o homem que cumpre o papel dela, faz com que ela se sinta muito melhor e aflora mais dentro dela a energia feminina e aflora muito mais esse lado feminino dela. Então, por isso que para a mulher é mais, ela dá mais prioridade no relacionamento do que o homem, entendeu? Então, por isso que muitas vezes as mulheres falam assim: "Ah, mas meu marido não se importa com o nosso relacionamento, ele é insensível". É porque nós mulheres, nós já temos essa tendência mais de sensibilidade, nós temos mais essa tendência aí de dar prioridade mesmo, né,
para o relacionamento. A prioridade da mulher é dar e receber amor, né? Isso para ela é prioridade. Já para o homem é prioridade para ele fazer a diferença dentro do lar, se sentir bem-sucedido, né? Então a gente entender que isso faz parte de como a mente dele funciona, de toda uma questão bioquímica, é muito importante para a gente entender. Não é que ele não priorize o relacionamento, é por conta do funcionamento dele, que é totalmente diferente do nosso. Que nós somos mais emoção, a gente presta mais atenção nos detalhes, já os homens, eles são mais razão, eles são mais objetivos, eles são mais do bruto mesmo, né? Então, a gente entender esse lado aí masculino é importante para conseguir, né, lidar com toda essa divergência. E como eu falei para vocês na aula anterior, é importante que vocês venham trazendo a consciência para o seu marido também de que tem essa divergência aí nesses pontos, nessas questões. Então, você trazendo consciência, trazendo essa questão do autoconhecimento para ele se conhecer e conhecer um pouquinho mais desse universo feminino também, é muito importante, que aí vocês conseguem lidar muito melhor com os conflitos no dia a dia, tá? E aqui, no segundo ponto, a gente vai entender como que o homem e a mulher, eles lidam com o estresse. Porque nós, mulheres, lidamos com o estresse de uma forma totalmente diferente dos homens. Como eu já falei para vocês lá na primeira aula desse módulo, né, que os homens precisam do momento de silêncio deles, né, eles precisam se resguardar, porque nós mais do falar, né? Então, o homem, para ele lidar com o estresse, ele precisa o quê? Ele precisa se distanciar. Então, se a gente tem a consciência de que o nosso cônjuge ele está muito estressado naquele momento, a gente tem que respeitar a forma dele funcionar e deixar ele distanciar-se, tirar o momento dele, sabe? Tirar o momento de silêncio dele, para que ele consiga lidar muito mais com essa pressão. Porque se a gente ficar naquele falatório, vai fazer com que ele fique mais estressado ainda. Então, se a gente entende que no momento de estresse é melhor a gente se calar, por mais que a gente queira se falar, por mais que a gente queira falar, né? É muito importante para a gente evitar aí os conflitos no nosso dia a dia. Se a gente quer aprender aqui como evitar os conflitos, então a gente entende, se ele precisa desse momento dele de distanciar, deixa ele ir, não fica falando, porque se você fica falando ali, ó, no ouvido dele, enchendo o saco, né? Porque para ele isso é encher o saco, vai causar um conflito. E muitas vezes você querendo brigar ali, querendo discutir naquele momento, e ele só querendo distanciar-se, ele só querendo um momento dele de silêncio, e você fica insistindo, insistindo em querer discutir a relação naquele momento, que ele está estressado, vai piorar a situação. Então, se agora a gente tem consciência de que ele precisa desse momento de distanciar, a gente vai respeitar e deixar ele se distanciar, para ele relaxar, para ele, né, colocar as ideias dele no lugar, para que a gente evite um conflito. Então, aprenda, como eu sempre falei e falo, gente, não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe, porque não adianta você estar aqui nesse curso, não adianta você pagar e você aprender tudo isso e não colocar em prática. Então, você tem que aprender e colocar em prática. Internaliza isso dentro de você, de que o homem precisa do momento dele de silêncio. Essa é a forma dele de funcionar. Homem não é de falar muito, então a gente tem que respeitar os limites de cada um e que ele também respeite os nossos limites. Por isso que eu sempre falo de vocês trazerem consciência para eles de como que vocês funcionam também, tá? Então aqui o homem ele precisa se distanciar no momento de estresse. Já nós precisamos nos conectar. A gente precisa falar, entende? Então, sabe? É diferente como cada um lidar com o estresse. Então aqui o homem sob estresse ou pressão, eles retraem. O homem, a tendência dele já é retrair. Então, eles precisam desse momento para recarregar as baterias. E aí, eles usam esse tempo para se afastar dos problemas e conseguir ter uma melhor perspectiva ou subconscientemente também criar soluções. Então, para o homem criar solução, ele precisa do momento de silêncio, ele precisa sair de cena, ele precisa distanciar-se. Já nós precisamos nos conectar, né? A gente enfrenta o estresse conversando sobre os problemas, em busca de empatia. Então, quando a gente conversa, a gente consegue. É meio que quando a gente põe para fora, a gente consegue resolver, né? Às vezes a gente está conversando com uma amiga, e ali no meio da conversa, só de você falar, você fala assim, putz.
caiu uma ficha aqui. Já entendi o que eu preciso fazer. A pessoa nem precisa te dizer, só precisa falar, colocar para fora, porque nós mulheres, quando a gente coloca para fora, é como se as ideias elas se encaixassem. A gente tá com um monte de ideia aqui na cabeça, a gente vai colocando para fora, e aí quando vai colocando para fora as pecinhas vão se encaixando e quando a gente vai ver nós mesmos já respondemos, né? Então, por isso que muitas vezes a gente tá conversando com um amigo e fala assim, nossa, era isso, amiga, é isso que eu preciso fazer. Ela nem falou nada, você já resolveu o problema. E muitas vezes o homem não tem o saco de ouvir todo esse falatório, sabe? Então, é importante a gente ter essa rede de apoio, ter alguém para confiar, de conversar, alguém que te entenda de verdade, procurar um profissional, um terapeuta, eu estou à disposição se caso, né, você tiver um caso que seja mais, né, que você precise realmente falar. Então, procure esse apoio. Se você precisar de um assessor de terapia, me chama, a gente conversa ali, tudo. Ou se você acha que é algo que você consegue resolver ali, conversando com uma amiga, mas, sabe, coloque para fora para você conectar as suas ideias. E muitas vezes o seu marido, ele não vai saber lidar com tudo isso nesse momento. Então, você respeita ele e ele te respeita também. E aí, vocês evitam um conflito nesse momento de estresse. Porque se tá ele estressado, você estressada, você resolve o estresse de uma forma, ele resolve de outra, e se vocês forem, vai dar choque. Vai dar choque porque ele precisa de silêncio, você precisa falar. Você consegue entender que são duas coisas totalmente diferentes uma da outra? Então, ele precisa de silêncio e você falar. E aí vai resolver? Vai dar conflito, vai dar choque, porque são dois polos totalmente diferentes. Entende? Então a gente tem que respeitar a nossa forma de funcionar e ter empatia e respeitar também a forma de funcionar do outro. Porque isso é importante para evitar certos conflitos dentro da nossa relação. Muitas vezes nós trazemos um conflito ainda maior para dentro da relação porque ele precisa de silêncio e a gente quer falar. Muitas vezes nós só queremos falar, só precisamos que ele nos ouça. Então, por isso que eu falo para você, traga consciência para ele de que você funciona dessa forma. E de que muitas vezes você só precisa que ele te ouça. Ele não precisa nem falar nada, só precisa que ele te ouça. Entende? Então, você trazendo consciência para ele, mostrando esse material, mostrando esse conteúdo, falando que você está estudando, está entendendo, aprendendo um pouco mais, ele vai respeitar você e vai te entender e te compreender também. Vai ser muito mais fácil vocês saberem lidar com as situações do dia a dia. Mas vamos lá. Se vocês estiverem os dois num estresse muito grande, é melhor deixar para falar em um outro momento, entende? Respeitar esse momento de estresse, deixar ele, né, sair, relaxar, e aí depois vocês conversam sobre aquilo. E aí vocês evitam um conflito muito maior dentro da relação. Porque se você ficar insistindo, querendo bater na tecla e ficar conversando sobre aquilo, você pode causar um conflito ainda maior. Vocês já estão estressados os dois. Os dois lidam com estresse de maneiras totalmente diferentes. Você vai lá e bate na tecla, fica insistindo, vai causar um impacto, um estresse muito maior. E aí o que que acontece? Ele vai e age com você com agressividade. E aí você fala, meu marido é ignorante, ele é isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque você não respeitou o limite dele. Você entende que ele funciona diferente de você, então respeite os limites e evite um conflito maior. Muitas vezes, calar-se é a melhor opção em determinado momento. Você tem que sentir o momento, sentir a situação e entender qual é o momento de falar e qual é o momento de calar. A mulher sábia edifica o seu lar. Entende? Então, vocês estão aqui em busca de se transformar na mulher sábia. Não é verdade? Então, respeite a forma que ele funciona e a forma que você funciona. E traga sempre essa consciência para ele de que existe essa diferença aí de gêneros, de comunicação, de pensamentos, de energias. Tudo bem? Então, vamos lá. O terceiro ponto aqui é a manifestação de apoio. Para o homem, a manifestação de apoio, eles doam-se na medida em que considera justo. Lembra daquele último ponto lá que eu falei, da forma de diferença de gênero, de diferença de mentalidade, lá na aula, na primeira aula? Aqui para os homens, ele doa-se em medida que considera justa. A mulher doa-se o quanto consegue. Lembra daquele sistema lá que eu falei? Que para a mulher, você acha o quê? Que você tem que dar, 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 dar. Se você não está recebendo aquilo que você está querendo, é porque você precisa dar mais.
dar mais, dar mais. Lembra que eu falei que você precisa parar um pouco de dar para você receber? Porque para o homem aqui, ele dá o apoio que considera justo. Depois, eles esperam receber em troca a quantidade igual e proporcional de suporte. Então, o homem, ele só vai dar quando ele sentir a necessidade de quando ele entender que você não está fazendo mais. Então, quando você está fazendo para ele, ele entende que ele está com crédito ainda com você. Então, esse momento é o momento de você parar. Deixa eu falar para vocês aqui. Tem uma questão de sistema de pontos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre. Ah, você ganhou pontos comigo, você perdeu pontos comigo. Então vamos lá, vou falar aqui, porque isso aqui, esse sistema de pontos, entra aqui nessa questão de dar, né? De se doar. Por quê? Para o homem, ele entende que se ele fizer uma coisa muito grande, ele ganhou muitos pontos com você. Então, um exemplo. Para o homem, se ele levou você para um lugar muito legal, muito especial e tal, então ele acha que ele ganhou 1000 pontos com você, né? Já para a mulher, o sistema de pontos não é que é uma coisa grande. Para a mulher é a quantidade. Então, para o homem, ele acha que se ele te der uma coisa muito grande, ele vai ganhar muitos pontos com você. Deixa eu dar um exemplo aqui bem fácil de vocês compreenderem esse sistema de pontos. Para o homem, ele entende que se ele pegar e trazer um buquê com 500 rosas para a mulher, ele ganhou 500 pontos. Ele levou esse buquê para ela de uma vez e ele ganhou 500 pontos. Então, ele está com 500 pontos. Para a mulher, quando ela ganha esse buquê de 500 rosas, o homem ganhou um ponto só com ela. Um ponto só, tá? Então, para o homem, é muito mais inteligente ele pegar esse buquê de 500 rosas e ele trazer uma rosa por dia para sua mulher. Então, ele vai ganhar 500 pontos trazendo uma rosa por dia. Então, ele vai ter 500 dias trazendo uma rosa por dia, porque ele vai surpreender ela todos os dias. Então, vamos lá. Ao invés dele dar esse buquê gigantesco de uma vez só, achando que ele vai ganhar muitos pontos com a mulher, ele precisa fracionar, né? Então ele traz, se ele trouxer uma rosa por dia para ela, ele vai ganhar um ponto por dia e a mulher vai se sentir muito bem e aí o relacionamento vai ser muito maior entre os dois. Entende? Aí essa diferença que para o homem ele acha que se ele fizer uma ação muito grande, ele ganhou muitos pontos. Para a mulher, cada ação significa um ponto. Já para o homem, não. É diferente essa questão do sistema de pontos, entendeu? Então, por isso que existem muitas diferenças. Então, traz essa consciência aí para o seu marido, que ao invés dele te dar um buquê de 500 rosas, ele te dá uma rosa por dia, vai fazer muito mais diferença na sua vida do que se ele fizer algo gigantesco, algo muito grande. Então, vamos lá, na questão de um passeio. Se vocês forem para um passeio muito legal, sabe, para um lugar bem extraordinário, ele acha que isso ele vai ganhar muitos pontos. E aí, um exemplo, o valor que você gastou X valor, que para ir para um lugar muito grande, daria para você pegar esse X valor e ir para 5 lugares médios. Então, ao invés de você ganhar um ponto indo para um lugar uau, você vai ganhar 5 pontos indo para 5 lugares em 5 momentos diferentes e você vai ganhar muito mais pontos. A sua mulher vai sentir com que você tem mais tempo de qualidade com ela vai se sentir importante. Olha, a gente está sempre saindo, tal, tal, tal. Não é o grande, é a quantidade, é a somatória, sabe? O quanto que eu me importo, o quanto que ele tá fazendo de esforço ali para sair com a gente. Então, se a gente sair um final de semana para um lugar muito top, é melhor a gente sair 5 finais de semana para vários lugares diferentes, sendo que a gente gasta o mesmo valor para ir para um lugar só. Consegue entender aí essa questão do sistema de pontos? Então, você trazendo consciência para o seu marido disso já vai fazer grande diferença, vai fazer com que vocês lidem melhor com as situações e que melhorem ainda mais o relacionamento entre vocês. Essa questão do sistema de pontos, ele é muito interessante porque cada um funciona de uma forma. Para a mulher é a questão da quantidade, para o homem, para ele acha que a ação que ele fez muito grande vai gerar um impacto maior na vida da mulher, e não é. Claro que isso não é
uma regra geral para todos, é uma questão de, como eu falei na outra aula, né? É um padrão que a maioria das vezes é dessa forma, mas existem também as exceções, né? E aqui na demonstração de amor, a demonstração do amor do homem, ela é cíclica, tá? Ele se apaixona e se afasta constantemente. Recuam para obter espaço e depois retornam superiores de amor pela parceira novamente. E como que a gente poderia decifrar isso aqui? Já a mulher é contínua, né? Sentem maior necessidade de constante proximidade e conexão. Que tá muito próximo a isso que a gente falou aqui agora, né? Que para ele a questão de se aproxima e se afasta constantemente. Aqui para a mulher é uma proximidade contínua, constante, né? Então é o que eu falei do sistema de pontos de rosas. Se ele traz uma rosa por dia, ele tem ali uma proximidade constante. Então para ela demonstrar amor é isso. Então, a gente pode fazer uma comparação aqui, que a mulher é as ondas do mar, né? Então, para ela é as ondinhas ali, então é algo constante e contínuo. Para ela demonstrar amor, ela demonstra amor ali, ela quer proximidade, ela quer estar sempre em conexão. A mulher é muito mais do afeto, muito mais do toque, muito mais emoção. A gente já viu que a mulher é muito mais emoção, emoção. Então, para ela, a necessidade de amor é uma coisa contínua. Já o homem é uma coisa cíclica. Se a gente reparar, quando o homem ele quer estar ali na fase do namoro, que ele quer conquistar, ele faz de tudo para conquistar a mulher, né? Ele faz de tudo, faz, refaz, faz o possível, o impossível ali, faz de tudo para conquistar. E aí, quando ele conquista, que vai para o casamento, muitas vezes falam que depois do casamento esfria, né? E é exatamente isso, porque no começo, para ele conquistar algo, ele vai fazer o que for possível. Quando ele quer conquistar, ele vai fazer de tudo. Mas depois que ele conquista, ele acha que é aquela coisa, né? Ele acha que ele já fez o esforço que ele não precisa mais fazer. Então, ele vai dar uma recuada, vai dar uma esfriada, vai, sabe, manter ali uma distância. E aí, muitas vezes fala que há um esfriamento na relação, né? É porque é diferente da demonstração de amor do homem. E a gente faz sempre uma analogia do homem com um elástico. Se eu tivesse um elástico aqui para vocês, eu ia demonstrar. Mas vamos lá. O elástico, como que é? Quando a gente estica ele, estica, 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 ele vai esticando, né? Se a gente solta, quando a gente vai puxando, tipo, vamos fazer uma comparação aqui. O homem, ele é o elástico, tá? Aí tá aqui o homem e a mulher. A mulher, ela quer ficar aqui contínua, grudadinha, 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 tal, tal. O homem não, o homem precisa desse espaço, dessa distância. É como se ele precisasse sentir saudade para voltar com toda a força. Vamos lá, para vocês entenderem. Aí você dá esse espaço dele, respeita o silêncio dele, respeita a forma como ele funciona e tudo. Dá esse espaço dele, né? Deixa ele aí sentir saudade de você. Você não fica ali tão grudenta, tão chamichuga, não fica ali tão, né, insistente ali em cima, tudo, porque isso causa uma irritação no homem. Pois é, entendam. Você dá o espaço dele, deixa ele se afastar, e aí é como se fosse o elástico, né? E aí ele vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, e você respeita e deixa. Você não fica grudada aqui, você não fica insistindo, você não fica em cima dele, você não fica ali, né, naquela dependência dele. Você vai deixar ele se afastar, vai deixar ele se afastar. E aí você deixa, 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 e você solta. Você deixa ele ir, e aí você solta. Quando você solta ele, e é igual o elástico, quando você solta, ele vai voltar numa velocidade que você não tem noção. Porque quando você pega o elástico e você deixa esticar, deixa se afastar, né? Você vai esticando, deixa, respeita ele, deixa ele ir. Quando você solta, ele volta com a velocidade da luz. Da luz. Por quê? Uma coisa muito importante aqui para vocês entenderem que vocês precisam desenvolver a felicidade própria. Você não pode ser dependente dele para sobreviver. Uma das coisas que vocês precisam entender que melhora muito a relação é você desenvolver a sua felicidade própria. Lembra daqui do começo da outra aula também que eu falei
que o homem, para ele, é importante o quê? É importante ele falar, eu faço a minha mulher feliz. Então, quando você entende esse ponto aqui de demonstração de amor e entra isso aqui, se vocês soubessem o quanto uma mulher feliz é importante dentro da relação, então o que você precisa entender aqui? Que você não pode depender dele para ser feliz. Você tem que o tempo inteiro se mostrar feliz. Porque quando o homem entende que ele tem uma mulher feliz dentro de casa, ele fica realizado, porque isso faz com que ele se sinta realizado, com que ele sinta que a mulher está feliz. Então, muitas vezes, existe um erro muito grande que as pessoas acham que elas precisam investir na relação ali, o que eu preciso melhorar. Você precisa investir na sua felicidade. Você precisa investir em você. Porque quando você está feliz, que o seu marido vê você feliz, sem depender ali, sabe, desse grude ali com ele, ele vai falar assim: uau, eu faço a minha mulher feliz. Porque ela está feliz o tempo inteiro. Então, o que você precisa fazer aqui para melhorar o seu relacionamento é buscar fazer coisas que te tragam felicidade sem você depender dele, sem ficar nessa dependência toda, entende? Então, fazer coisas com que você se sinta feliz. Façam, se a atividade física te deixa feliz, faça uma atividade física, que a atividade física, ela libera os hormônios do prazer, da alegria, isso te dá felicidade, isso faz com que você tenha mais disposição. Se você gosta de ler, leia um livro que te faça bem, sabe? Busque tirar tempo para você, mostre para ele que você desenvolve a sua felicidade, que você está bem com você mesmo. Busque cuidar de você, autocuidado, autoestima, busque se maquiar, busque cuidar da sua pele, do seu cabelo, da sua unha. Busque ouvir uma música que você gosta, dá uma volta no parque, dá uma volta na rua, sabe? Fazer uma comida que você gosta. Faça, vou deixar uma tarefinha para vocês aqui, para vocês fazerem uma lista das coisas que vocês mais gostam de fazer, coisas que te deixam feliz. Você só. Você, como indivíduo, como mulher, quais são as coisas que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de assistir filme, então assisto um filme. Eu gosto de ler, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de conversar com minhas amigas, eu gosto de cozinhar, eu gosto de arrumar casa, eu gosto de fazer uma arte, eu gosto de costurar. Não sei o que você gosta. Faz uma listinha das coisas que você mais gosta de fazer. E começa a aplicar, começa a fazer essas coisas que te dão prazer, que te dão felicidade. Se a gente for voltar no tempo e olhar para antes, como que era os relacionamentos antes, tinha o momento do chazinho da tarde. Eu adoro chazinho da tarde. E conversar com as minhas amigas. Antes tinha isso. O grupinho do crochê, lá da época da sua avó, onde as mulheres se reuniam, conversavam, coisas de mulheres. Um dia desses eu fui para um evento de mulheres, onde era evento só de mulher, sabe? Coisa de mulher. Vocês precisam fazer isso, precisam desses momentos de mulher. Nesse evento que eu fui, tinha automaquiagem, tinha cuidado com a pele, tinha falado da vida, tinha falado de nutrição, tinha falado de criação de filho, tinha de muitas coisas. Nós, mulheres, precisamos desse momento nosso de mulher. Assim como o homem também precisa do momento dele, do futebol, do bate-papo com os amigos. Ele precisa dessa descarga. Vocês não precisam ser um dependente do outro. É claro que quando casa, é totalmente diferente as prioridades, é totalmente diferente a vida. Não é todo lugar que você deve estar e não é todo lugar que ele deve estar sozinho. Mas não tem problema ele ir para o futebol, não tem problema ele sair para conversar com os amigos. Claro que ele tem que entender e respeitar e saber quais são os lugares que ele deve entrar, assim como você também. Mas cada um dos dois precisa desse momento, sabe? Para não ficar ali muito dependente um só do outro para trazer felicidade, entendeu? Então você precisa buscar coisas que te tragam felicidade e você respeitar esse espaço dele, para você não ficar ali, né, naquela dependência dele para ser feliz. Você tem que ser feliz com você mesmo.
E a gente vai aprender um pouquinho mais para frente sobre isso daqui e o quanto isso impacta na sua vida. Então, eu já peço que agora você pause essa aula e você escreva aí uma listinha das coisas que te fazem feliz, para você começar a aplicar isso na sua vida, para que você se sinta feliz, para que o seu marido chegue dentro de casa e ele te veja feliz. E quando ele te vê feliz, ele fala assim: uau, eu faço a minha mulher feliz. Porque quando eu chego dentro de casa, ela está feliz, ela está ouvindo a música, ela está sorridente, ela está fazendo as coisas com alegria, ela está fazendo as coisas com prazer. Por quê? Porque se você desenvolveu a sua felicidade, você desenvolveu dentro de você a felicidade plena e que você não é dependente do outro. Nós não podemos ser dependentes do outro para ser feliz. Nós não podemos depender do outro para ser feliz, porque se a gente depende do outro para ser feliz, a gente vai nos frustrar, tá? A nossa dependência ela tem que ser somente de Deus. Nós temos que estar completos de Deus. Somente Ele é capaz de nos preencher. Somente Ele é capaz de preencher um vazio que existe dentro de nós. Eu quero falar aqui uma coisa para vocês, que todos nós seres humanos, tanto homem como mulher, todos nós nascemos com um vazio dentro de nós. E esse vazio ele é do tamanho de Deus. E ele só pode ser preenchido por Deus. Nada e nem ninguém neste mundo é capaz de preencher esse vazio que existe dentro de você, somente Deus. Então busque a conexão verdadeira com Deus. E aí você vai descobrir que existe uma forma de ser feliz, uma forma de ser completa. E quando o seu marido vir, vai ser para agregar, vai ser para transbordar, porque você não é uma metade de uma laranja. Você não é metade. Você é completo. Você é inteiro. Você não precisa de alguém para te completar. Você não tem que ser dependente do outro. E o outro não tem que ser dependente de você. Você precisa desenvolver a sua felicidade plena. Para que quando o seu marido, ali dentro da relação, ele seja para transbordar. Que vocês dois sejam um transbordo um do outro. E que um não precise depender do outro para ser feliz. E a felicidade, ela é construída de dentro para fora. Então, que você busque, a partir de agora, essa felicidade, você construir essa felicidade para você mesmo, você não deve ser dependente do outro. Espero que tenha ficado claro para você, que você pare nesse momento para você escrever essa lista aí de coisas que te fazem feliz e que você coloque nessa lista um momento de qualidade com Deus, um momento de intimidade com Deus, um momento onde fique só você e Ele. Busque intimidade, busque conexão, que você vai ver a sua vida vai ser totalmente diferente quando você tiver intimidade e conexão com o Pai. Vamos lá para o nosso item 5. O negócio começou a ficar pesado aqui, né? Sistema inconsciente de pontuação, que foi o que eu já falei. Esse sistema aí de pontuação é a questão do que os homens mais valorizam e tem essa questão aí de toda essa pontuação, desse sistema de pontuação, que é inconsciente, tá? Mas que funciona daquela forma que eu já falei mais acima. E a pontuação, ela né, realizada no tamanho da expressão do amor. Quando dão. É aquele mesmo sistema que eu falei das rosas, então vocês já entenderam aí como que funciona esse sistema de pontos, né? E é inconsciente, tá? Esse sistema de pontos. E aqui no humor, o humor do homem, ele é constante, já a mulher é oscilante. Então, o homem aqui, o humor costuma ficar estável, tá? Geralmente, os homens, o humor dele costuma ficar estável. Nós, como somos mais emoção, a gente oscila muito mais do que os homens. Acredito que eu já tenha falado para vocês isso aqui anteriormente. Então, para o homem, existe menos estímulos, mas a necessidade de intimidade diminui e aumenta regularmente, como o elástico, né? Que foi aquele exemplo que eu dei mais acima. Então, é essa questão mesmo de que o homem ele precisa dessa volta mesmo, né? E a mulher já é mais oscilante, o humor oscila muito mais. Então, a gente precisa realmente construir aí, né, essa autoconfiança, esse ponto, para que a gente esteja feliz com nós mesmo. E aqui,
os motivos prioritários pelo qual se comunica. O homem, né, é mais objetivo para uma solução de algo. Então, eles conversam para resolver os problemas e reunir as informações. Então, o homem, ele é objetivo. Então, todos esses pontos aqui, eles vão, né, se vinculando, eles vão se complementando, para que vocês consigam entender como, né, resolver aí os conflitos. E as mulheres é mais do compartilhamento, né, que a gente conversa para resolver problemas. E aqui, como expressam as próprias necessidades. O homem é diretamente, já a mulher é mais indireta, mais por código, vai rodeando ali, o homem é mais direto, né? Eles são mais objetivos, falam e pedem o que sentem, querem ou precisam, sem muitos rodeios ou constrangimentos. Então, o homem ele é mais objetivo. Então, por isso que quando a mulher ela vai com muito rodeio, né? Ela segue um equívoco de darem aos outros o que querem receber, esperam que as suas necessidades sejam providas sem que tenham que comunicar o que pedir, que é o que a gente falou na aula anterior, né? Que muitas vezes a mulher fala assim que se for para pedir não vale a pena, né? Não vale. Então a gente tem que entender que nós precisamos aí adaptar e que nós precisamos elaborar os pedidos estratégicos que a gente vai aprender logo em breve, né? Então, aqui para o homem, ele é mais direto, ele fala mesmo, já a mulher fica com mais rodeios, né? Então, por isso que existe aí esses conflitos na comunicação. E aqui a intimidade. Intimidade para o homem é mais a questão do sexo, né? O homem, ele é mais qualquer coisinha estimula, né? As mulheres ela tem uma dificuldade mais de estimular aí, a mulher mais do romance, da preliminar ali, do toque, né? Então, o homem, ele quer uma parceira que queira e goste tanto de sexo quanto eles, né? Isso é uma mudança em relação às gerações anteriores. O sexo os ajuda a sentir amor e aprofunda a conexão afetiva. Então, por isso que os homens, eles têm mais esse desejo sexual. Para o homem, ele ter o desejo sexual é muito mais rápido, muito mais fácil. Para nós mulheres, a gente precisa de todo um clima ali, de um romance, né? Os gestos amorosos, fora do quarto, são tão importantes quanto o que acontece no quarto, né? Os estímulos aí durante o dia para a mulher, porque o homem ele pode ter acontecido o que for, para ele já quer ali na hora e pronto, né? Para a mulher não, tem que ter todo esse tipo, como que foi o dia para ela ter o clima? O homem não. Chegou à noite, tomou banho, já quer. A mulher não, se ela teve um dia em que não foi muito bem, ela não tá no clima. Então, para nós, mulheres, a gente é muito mais sensível, a gente é muito mais, né, do toque, de como que foi o dia, eu, né, tive um dia bom com você, ou a gente teve um clima, teve uma briga, porque se para a mulher ela teve uma briga ali durante o dia, ela não vai conseguir ter tanta intimidade quanto os homens, né? Ela não vai estar ali, não vai ser tão fácil, a mente dela já está abalada, né? A gente é muito mais sensível. Então a gente precisa mais de conexão, de amor, de afeto, de toque ali, de todo um clima, né? A gente é mais do romance mesmo, né? Já os homens não, para ele é só vai. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão sexual com vocês, tá? É só para a gente entender aqui, né, os conflitos, as diferenças do homem e da mulher, que é diferente, né? O homem, para ele, é mais essa questão da penetração, né? A mulher tem mais essa questão da intimidade, do toque, dali das preliminares, de como que foi o dia. A gente é muito mais romântica, né? Vamos dizer, e o homem é mais do ato mesmo. Então, por isso que existem, né, essa questão dessas divergências e muitas vezes as mulheres têm a dificuldade, né, de se excitar, de se permitir, de se envolver ali no momento, por conta da gente ser muito mais sentimental, né? E aqui, o 10º é a solução de problemas. Para o homem, ele parte para a ação, né? Para o homem, quando enfrentam um grande problema, tomam atitudes imediatas, ou se não há nada que podem fazer, simplesmente ignoram até poder fazer alguma coisa. Então, para o homem, ele mais dá ação, sabe? Para resolver ali um problema, ele toma atitude imediata. O homem, quando ele está na sua energia masculina, quando ele está cumprindo realmente o seu papel de homem, né? Quando ele é homem mesmo, ele é mais dessa questão da ação, né?
Então, se não tem muito isso aí, então a gente tem que rever aí esses papéis, ver se ele realmente está cumprindo o seu papel como homem, se ele está na sua energia masculina mesmo ou não, né? Se eles não conseguem resolver ali na hora, eles simplesmente ignoram até eles conseguirem fazer alguma coisa, né? Já a mulher, para resolver o problema, ela valoriza muito o apoio, né? Ela fala muito sobre o problema o tempo inteiro, fala, porque ela quer resolver falando. Isso enche o saco do homem. Porque se ele não consegue resolver naquele momento ali, ele ignora até ele conseguir fazer. Já a mulher não fica naquele falatório para resolver o problema. Então, por isso que os homens, eles enchem muito o saco com a mulher por conta desse falatório, entendeu? Então, isso irrita os homens. A gente precisa entender que muitas vezes a gente precisa se calar, gente. A gente precisa se calar. Não precisa ficar nesse falatório o tempo inteiro, porque isso acaba irritando o homem, entendeu? Então, a gente tem que aprender aí, né? Que ela quer falar para atrair o apoio e enfrentar o desafio. E ela precisa desse suporte alheio, né? Já o homem não. O homem não, ele é lá, vai lá e dá atitude mesmo. Entendeu? Não precisa ficar muito rodeando, conversando, falando muitas coisas. Entendeu? Então, existe aí essa divergência. Então, a gente tem que aprender aí a lidar com tudo isso, tá? E aqui, os erros. O homem, ele corrige os atos, né? Quando cometem erros, eles refletem sobre o que fizeram ou deixaram de fazer, decidem o que podem fazer para resolver o problema como foco na situação atual, tá? Já a mulher dá mais. Quando cometem erros, tem uma sensação maior de empatia e arrependimento. Então, refletem como podem dar mais para recompensar o erro ou melhorar a relação como um todo. Então, quando a mulher ela erra, ela acha que ela tem que fazer mais. Então, ela fala assim: pô, se eu errei com ele, então eu tenho que fazer mais para corrigir esse erro que eu fiz. E ela se desgasta, sabe? E ela quer, busca arrependimento e muitas vezes, sabe, se desgasta muito. O homem não. Quando ele comete o erro, ele reflete sobre o que ele fez ou o que deixou de fazer, decide o que pode fazer para resolver o problema, porque o homem ele é resolução de problema, ele foca na solução. Já a mulher não, ela fica naquela coisa, ai meu Deus, eu fiz isso de errado, então o que eu preciso fazer para melhorar aquilo todo? Fica naquela culpa, naquela remoe aquilo, sabe? E aquilo acaba desgastando ainda mais a relação, entendeu? Então a gente tem que estar alerta a esses pontos que a gente precisa refletir e melhorar, tá? E o nosso último ponto aqui dessa nossa aula é a felicidade. Como que é a felicidade para o homem? A felicidade para o homem estaria condicionada a ser bem-sucedido em todos os aspectos da vida. E o relacionamento é um deles, como eu já falei anteriormente. Então, para o homem, entendam que para o homem ele ser feliz, ele precisa ser bem-sucedido dentro da relação. Quando ele se sente bem-sucedido dentro da relação, eles ficam mais felizes. Quando tem sucesso em atingir os objetivos significativos, sente enorme satisfação e orgulho vencendo desafios e sendo bem-sucedido na qual se propõe. Então, vocês precisam buscar cada vez mais se sentirem felizes consigo mesmo, para não depender do homem, para que ele chegue em casa e veja uma mulher feliz. E isso vai fazer com que ele se sinta bem-sucedido, porque ele vai chegar em casa e ele vai falar assim: eu faço a minha mulher feliz. E ele vai se sentir bem. Entende? E você falar por aí que o seu marido te faz feliz. Então, esteja sempre buscando essa felicidade interna que você vai fazer. Você vai ver o quanto isso vai melhorar a sua relação, tá? E aqui na mulher, ela estaria condicionada ao relacionamento mais especificamente. Então, como eu já falei, a gente se importa muito mais com o relacionamento do que os homens, né? A gente tem mais esse cuidado, a gente já tem nessa tendência de cuidar muito mais do cuidado. O cuidado é muito mais da mulher, né? O homem ele quer se sentir bem sucedido em qualquer coisa que ele faz. Então, nós mulheres, nós ficamos muito mais felizes quando nossas necessidades pessoais, amor através das conexões afetivas, são satisfeitas. Assim, nós podemos aproveitar livremente para dar o nosso amor, apoio, confiando que receberão em troca o que precisam e acredito que sustenta a felicidade. Então, o segredo aqui para a gente evitar aí, né, os conflitos dentro da relação é a gente buscar a nossa felicidade própria, a gente se sentir feliz. Quando a gente se sente feliz, a gente consegue transbordar essa felicidade para o nosso marido e ele se sente muito bem e bem-sucedido dentro de uma relação onde ele tem uma mulher feliz. Uma mulher feliz
ela faz com que a relação ela esteja muito melhor e ela fique muito mais satisfeita e o nosso marido ele se sinta muito melhor com a gente se sentindo feliz, entendeu? Então isso é muito importante dentro do relacionamento. E um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. O PDF vai estar aqui abaixo dessa aula e a gente se encontra na quarta-feira no nosso encontro ao vivo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Anota, coloca em prática e vai ser feliz, mulher, vai buscar a sua felicidade e aí você vai fazer com que o seu marido se sinta bem-sucedido dentro dessa relação.